O conhecimento de Deus. O conhecimento espiritual de Cristo transforma o homem à semelhança de Deus e dá ao homem domínio próprio. Tudo para a gente adquirir nesse mundo, seja espiritual ou material, tem que ter conhecimento primeiro, para depois haver uma mudança. Um médico, a primeira coisa que ele precisa é ter conhecimento da medicina. Um advogado é ter conhecimento da lei, para depois de ser um advogado. E um cristão, ele tem que ter conhecimento de Deus para ele seguir os caminhos de Deus, ser um cristão e ter convicção da verdade, do que ele vai seguir. Então, em qualquer área que as pessoas for seguir, seja espiritual ou material, a primeira coisa é ter conhecimento. E como nós estamos falando das coisas de Deus, hoje nós vamos falar como ter conhecimento de Deus. Quem tem conhecimento próprio, ele submete todos os impulsos e paixões da natureza inferior nos domínios das faculdades da mente. Então, submete todos os impulsos e paixão das naturezas inferiores, submete, joga para baixo, né? Nos domínios da faculdade e da mente. Gálatas 5,17 diz assim: porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, quando as pessoas não têm conhecimento da verdade, quando ele não aprofunda nos conhecimentos, eles não sabem o que faz. Eles não têm rumo para seguir, né? A luta pela conquista do eu, pela santidade e o céu, é uma luta que se propaga, prolonga por toda a vida. A santidade, a pureza e o conhecimento é uma coisa inesgotável. Sem contínuos esforços e atividade constante, não há crescimento na vida divina, na vida espiritual. Sempre conhecendo, sempre mais. E outra, depois que nós for para a nova terra, os que entrar lá nas mansões eternas, na nova terra, eles vão estudar, vão meditar, vão aprender, vão crescer, vão desenvolver. E nunca vai parar de crescer. Porque se parar, a vida perde o sentido. A vida só tem prazer, só tem gozo e alegria quando as pessoas estão sempre aprendendo, sempre crescendo no conhecimento, seja em qualquer área, mas tem que estar sempre crescendo, sempre subindo. O dia que a pessoa para, ele estabiliza e a vida perde o sentido. Quando as pessoas aposentam, às vezes não faz algumas atividades físicas ou mentais, aquelas pessoas paralisam, fica uma pessoa desinformada, sem sentido. Por isso, na nova terra, os cristãos vão desenvolver o conhecimento e vão crescer cada dia e nunca vai igualar com Deus. O conhecimento de Deus é tão infinito, mas tão infinito que nada alcança, nada. Tem muitas áreas, né, para as pessoas crescer, aprender. E isso vai trazer felicidade. As pessoas, quando crescem na vida, aprendem as coisas, traz felicidade. Até uma criança, quando ela começa a gatinhar, depois começa a arrastar pelo chão, depois começa a parar em pé, cai daqui, cai dali, depois começa a dar os primeiros passos, aqui vai desenvolvendo, aqui vai sendo uma vida para a criança, alegria. Cada dia que passa, cada desenvolvimento é uma alegria. Na vida espiritual é a mesma coisa, né? A obra da santificação é uma obra de uma vida inteira.
Cada dia morro, diz o apóstolo Paulo. Cada dia morro para o mundo. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais conhecimento queremos ter e mais a gente sabe que não conhece nada ainda. Nada. Nosso conhecimento das coisas de Deus equivale a um pingo d'água no mar. Tanto faz acrescentar um pingo d'água lá no mar ou tirar, é o nosso conhecimento que nós temos diante de Deus. É muito pouco. Assim diz o Senhor, pande nos caminhos, nas margens do caminho, e vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para vossas almas. Mas o que eles fazem? Eles dizem, não andaremos. Quais são as veredas antigas? São aquelas veredas que andaram Abraão, Isaac, Jacó, José no Egito, Moisés, Elias, Eliseu, andaram os profetas. São aquelas veredas antigas. O que eles faziam nos seus caminhos? Eles não eram politeístas. O que quer dizer isso, politeísta? Que crê em mais de um Deus. Se crê em mais de um só Deus, é politeísta. Eles não eram politeístas, eles eram monoteístas. O que é monoteísta? É uma pessoa que crê apenas em um Deus, um único Deus. São monoteístas. Será que eles adoravam três deuses, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Como faz hoje os adventistas e ensina para os outros? Não só os adventistas, mas todas as igrejas do mundo. Não, eles não eram. Eles não adoravam três deuses, eles adoravam um único Deus, o Pai. Esses homens eram homens que obedeciam à lei de Deus. Eles guardavam o primeiro mandamento. Adoravam apenas um Deus, o Pai. Era monoteísta. E agora vem Jeremias e fala assim, assim diz o Senhor, põe-nos nos caminhos e perguntai pelas veredas antigas. Qual é as veredas antigas? É as veredas que os profetas andaram, os apóstolos andaram, Jesus andou. É as veredas antigas que Abraão andou. É essas veredas que nós temos que andar. Mas o que o povo fala? Não andaremos, não vamos andar. Por que eles gostam? Eles gostam dessas veredas comuns aí, ó. Adorar três deuses. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Perguntei de onde veio essa doutrina de três deuses, de adorar mais de um Deus. Ah, isso aqui é porque um mais um é igual a um. Isso aqui é assim, assim. Então inventa aquelas desculpas, briga, xinga, larga, revolta, mas não adora, não segue as veredas antigas. A vereda que eles querem seguir é a vereda que a Bíblia condena.